beleza? Hoje eu trouxe aqui mais um review, agora de uma animação aí que, na minha opinião, é uma das melhores que a Nickelodeon já produziu, que é Avatar: A Lenda de Aang. E muita gente pode pensar, isso aí é coisa pra criança, isso aí não tem nada a ver comigo, eu sou adulto, barbado, sei lá o que. Mas eu falo pra vocês, o roteiro dessa série, ele é tão bom que ele pega, tipo, num filme Triple A de Hollywood, assim, fácil. Bem mais profundo do que muitas obras que são realistas, live action. Então, vamos mergulhar aí nessa história da animação e mais especificamente falar aí sobre os personagens, porque, bem, se quiser ver a história completa, veja a série. Então, a história da animação, ela é a perfeita representação da jornada do herói, mas diferente de outras animações e outras narrativas mais padrão de animação, é porque ela não possui somente um protagonista, ela possui dois protagonistas, sendo que primeiramente você é apresentado ao Aang, mas existe um protagonista que aparece depois e que o plot ele gira ao redor dele e nós nem nos percebemos disso do início até chegar a essa revelação. Foi uma apresentação muito sutil e de uma forma muito inteligente que eles fizeram para mostrar esses dois protagonistas da série. No início, o desenho ele parece ser um Naruto versão americana, né? Porque basicamente o estúdio pegou essas referências de anime também que estava fazendo muito sucesso na época e transportou para a realidade dos Estados Unidos, bebendo de várias referências aí, né, de cultura oriental e etc. Dá pra ver em vários aspectos dentro de Avatar que existe esse interesse em capturar essas questões da cultura oriental. Mas, ao longo dessa história aí, um universo rico, personagens bem trabalhados e linhas de diálogo bem pé no chão são apresentadas aos espectadores. Então, ao longo da jornada do Aang e do desenvolvimento do time Avatar, o Sokka, a Katara, eles se tornam personagens muito mais maduros do que eles são apresentados no início, e outros membros que passam a fazer parte do time Avatar também se revelam personalidades mais complexas e acabam tendo problemas e apresentações que fazem o espectador se relacionar em algum nível da vida pessoal dele. Mas principalmente eu diria que o personagem que mais deixa essa relação mais profunda é o Zuko. E sim, Zuko é o segundo protagonista da série, porque no início ele é retratado como um vilão bem clássico, né? É um cara mau, um cara que tem uma cicatriz no rosto, e você começa a ver essa dualidade de personagens. O character design do Zuko no início, ele grita, sou um vilão. Mas com o tempo, né, essa aparência ameaçadora, essas roupas escuras e o fato dele fazer parte de uma nação genocida, que é a Nação do Fogo, acaba sendo colocado escanteado, né? Porque ele acaba evoluindo o personagem e saindo dessa imagem que é apresentada no início, tendo uma humanização do personagem e vários dilemas entre bem e mal sendo apresentados para o Zuko e ele tendo que lidar com isso sem ter uma família presente, vamos dizer assim. O Aang e o Zuko, esses dois protagonistas, eles precisam e estão ligados entre si para conseguir cumprir o seu objetivo, para cumprir o seu destino. E um tem que derrotar o outro, a princípio. Porque o Aang, para conseguir derrotar o Senhor do Fogo Ozai e impedir que o seu primogênito, que no caso é o Zuko, de fazer a mesma cagada, ele tem que derrotar o Zuko para depois derrotar o Ozai. E o Zuko, para conseguir redimir sua questão ali do seu banimento e voltar para a Nação do Fogo como herdeiro legítimo, ele precisa capturar o Avatar. Então os dois estão intimamente ligados aí, eles precisam derrotar um ao outro para conseguir cumprir o seu destino que é apresentado no início. Ambos esses protagonistas eles evoluem ao longo da jornada, como já foi dito, tendo um processo de amadurecimento em relação às experiências que eles passam ao longo das aventuras aí. No caso, o Zuko caçando o Aang e o Aang tentando aprender a dominar os 4 elementos antes do final do ano.
não só o Zuko como o Aang também, eles se tornam jovens mais responsáveis e conectados assim com os seus destinos de fato. O Aang mais espiritualizado e o Zuko começa a pegar os conselhos do tio dele e tomar de fato as rédeas do seu próprio destino. É muito interessante ver o tanto que a equipe de roteiristas da série fez um trabalho super cérebro, assim, big brain mesmo, com a evolução do Zuko, porque, cara, nunca vi uma série live action, nenhum filme conseguir passar essa transição tão lógica, sabe? Você começa a realmente pegar as dores do cara, porque ele tem uma família disfuncional, ele tem um monte de problema pessoal, e você começa a dar um sentido para aquela maldade inicial, né? Aquela raiva, porque você vê que ele é um cara revoltado. Isso aí acaba tirando a apatia e a raiva que você sente do Zuko no início para uma coisa mais de pena, assim. Você começa a tomar as dores do cara, você vai simpatizando com ele e entendendo esse ódio que o cara projeta no Avatar, pô. Porque, assim, a história, né, no caso, dá pra você entender que o Zuko, ele projeta um ódio de uma criação com repressão do pai dele, né, e a crueldade que ele sofreu da família dele, especificamente do pai dele, na figura de Aang. Tipo assim, o Aang vai ser o cara que vai fazer tudo ficar melhor, né? Se eu conseguir capturar ele, meu pai vai ter orgulho de mim, eu vou conseguir deixar de ser uma vergonha pra minha família, etc. Então, meio que capturar o Avatar é um meio pro Zuko ter a honra de volta. E só que ao longo da animação, o Zuko, ele, e também por conta do tio dele lá, o Zuko, ele percebe que o Ozai nunca teve presente pra ele e ele não devia definir o futuro dele baseado numa pessoa que nem quer fazer parte da vida dele, né? Isso acaba sendo uma realização que ele tem ao se lembrar do tio, que assumiu esse lugar de pai, né? Essa mudança toda foi despertada por esse homem, né, barbudo, careca, que a gente achava que era só um alívio cômico, né, no início da série, mas que nos seus diálogos existe um protagonismo ali de uma sabedoria e força, assim, de pessoa mesmo, muito grande. O Iroh, ele foi, na história, né, ele foi criticado pela própria família porque ele seria, no caso, o herdeiro legítimo do trono do Senhor do Fogo. Só que o Ozai rodou a onda dele, tomou o lugar dele e se tornou o Senhor do Fogo. Porque a invasão militar que o Iroh, né, o tio do Zuko, foi líder, ela foi mal sucedida, né? Ele não conseguiu invadir os muros de Ba Sing Se e ainda teve um infortúnio aí do filho do Iroh morrer, né, o Liu Ten, e isso aí fez com que ele mudasse a própria postura dele em relação a essa política expansionista da Nação do Fogo e em relação à própria relação que ele tinha com a família dele, né, tanto o pai dele quanto esse irmão dele aí. Isso aí tudo adicionou ao Iroh uma complexidade maior e uma visão mais aberta para como as nações têm que se relacionar. E isso aí fez com que ele fizesse parte também da Ordem do Lótus Branco, que é uma organização que mantém essa paz entre as nações. Assim, ao longo da série, voltando aí pro Iroh, ele acaba sendo o personagem mais sábio da história, tipo assim, dos protagonistas, do que aparece mais, e principalmente uma figura paterna pro Zuko, uma figura paterna que ele nunca teve na casa dele. E era algo que o Zuko precisava para conseguir desvincular da maldade do Ozai, né, marcada nele, né, marcada no rosto dele, né? Então, definitivamente o Iroh é o personagem mais adulto dessa série. A partir do momento que você fica mais maduro, se você está vendo isso sendo adulto, você vai ver que os diálogos do cara são fodas demais, assim, é uma coisa muito interessante. Ele representa a força de um pai que perdeu o filho, a sabedoria de um homem que passou por muitos momentos difíceis
e uma afeição paternal entre ele e o Zuko, porque mesmo depois da traição que o Zuko faz com ele, né, de jogar ele na cadeia no final das contas, mesmo naquele momento mais fodido, ele ainda ama o sobrinho dele e espera que ele vá pro caminho certo. E é uma coisa bem difícil, né? Perdoar e ainda querer o bem do cara que te colocou atrás das grades injustamente. Graças a isso tudo, o Zuko ele é influenciado, né, nisso. Por uma revelação ali do Iroh, ele descobre que a história dele está intimamente ligada à do Avatar, mas não da maneira que ele pensava, de coisas ainda mais antigas, porque ele é descendente do Avatar Roku, que é o pai da mãe dele, e ele é um descendente do Senhor do Fogo Sozin, que é o pai do pai dele. E aí esses dois caras, que são os avós dele, eram amigos no passado, mas um traiu o outro em busca de poder. Isso aí acaba dando um clique no caco do tal do Zuko. Por quê? Bem, ele tá cercado ali por uma história de bem e mal. Qual avô que ele vai orgulhar, né? É o Sozin ou o Roku? O Senhor do Fogo, que invadiu várias nações aí, tomou vários povos, expandiu o Reino do Fogo, ou o Avatar, o avô Avatar, né? Que mantinha a paz entre as nações e, enfim, tentou fazer de tudo para que nada de mal acontecesse com as outras nações pela Nação do Fogo. E, cara, é muito louco isso. Meio que existe um conflito de bem e mal e yin yang ali no personagem muito foda. Isso é até representado pelo rosto dele, porque você vê que no design existe um lado que é o lado humanizado do Zuko e existe um lado que é marcado pela maldade, cara. Por causa da questão lá da luta que ele teve com o pai dele. E aí durante a série você fica assim, pô, mas que lado que ele vai escolher? Será que ele vai orgulhar qual avô? E, bem, no final das contas a decisão do cara podia mudar o curso inteiro da história. Por isso que eu acho que ele é um protagonista. Então ele é um dos pontos-chave aí do curso da história. E no final das contas aí o cara faz a decisão certa, orgulha o Avatar Roku, o avô dele lá, ensina o Aang a dominar fogo, ou pelo menos tenta, né? Mas na verdade aí no final das contas os dois vão lá pra tribo da galera do Sol lá, aprende o fogo de verdade e fechou. A paz entre as nações é mantida. Mas pô, beleza, né? O plot aí tá falado. Agora o que eu queria falar, cara, é falar sobre outras coisas, mano. Outros personagens dentro dessa história. Porque, velho, muitas camadas nessa série. Tipo, a forma como os roteiristas guiaram a história distribuiu muito bem a invenção do espectador pelos personagens da trama, sabe? Tipo, até personagem de alívio cômico, assim, tipo, o Sokka e a Toph, eles têm histórias interessantes, assim, pra não dizer o mínimo, né? Porque é muito bem feito. Então, pô, o Sokka, o irmão da Katara lá, por exemplo. Pô, você pensa assim, não, o cara é mó bobo, né? Tipo, personagem bobinho, com as bobagens, as piadas. Mas, pô, apesar disso aí, ele é um cara que se mostra como um bom estrategista, sabe? Ele tem uma criatividade foda que é demonstrada ao longo da série, várias ideias aí para fazer os ataques aí, a Nação do Fogo foram parte dele, os planos e tudo mais. Se demonstra um cara bem responsável assim, em relação a datas, horários, coisas. Ele tinha tudo planejado, esquematizado. E esses planos mirabolantes dele acabam que costuma funcionar, então ele acaba tendo uma função às vezes até de cérebro do time Avatar para conseguir bolar estratégias para conseguirem cumprir os objetivos. Sokka tem um arco de evolução interessante assim, porque ele representa um humano comum que não tem poder, né? Ele não tem nenhuma dobra de nada, ele não mexe com nada sem ser um bumerangue e uma espada que ele consegue a partir, sei lá, do meio pra frente da história. E ver o cara conseguir desenrolar desse jeito aí meio que dá um alento aí pro espectador, né? Pô, nem todo mundo nessa história tem poderes extraordinários, né? Às vezes o cara mais normal consegue ter um desempenho bom.
Já a Toph, por outro lado, né, em contraste aí com o Sokka, que é um cara normal e ele consegue desenrolar, a Toph ela é uma pessoa já super dotada na questão lá do poder. Porque tipo, ela representa uma dobradora de terra espetacular, mas o emocional dela é perturbado. Ela usava de uma máscara com a família dela, de uma garotinha cega inocente, para os pais, para manter ali a paz na família, enquanto a verdadeira face dela era o alter ego da bandida cega que lutava nas lutas de dobra de terra, né? Dos ringue lá, das paradas. Ela competia com outros dominadores de terra, ganhava toda vez, mas dinheiro não era necessário para ela porque ela já era de uma família rica. Então ela fazia porque ela gostava. E é isso, a verdadeira face dela é aquela mulher bruta, chucra, sistema bruto, entendeu? Só que pra família dela, ninguém sabia dessa parada até que o time Avatar encontra com ela. E a série acaba cobrindo esse arco aí de independência da Toph em relação à família dela e da questão da criação da dobra de metal, que foi a mulher que fez. Pra vocês verem o tanto que ela é poderosa e pensante. Pra finalizar o falatório aí, só comentando sobre o desenvolvimento da Katara e a construção do romance dela com Aang, que é verdadeiramente bem feito a missão. Eu achei essencial essa relação aí de amizade evoluindo para romance para o desenvolvimento dos personagens. A animação ela tem um público infantil, foi feita para crianças, adolescentes, etc. Então ela pega um romance bem inocente assim e justo, porque os personagens são crianças ainda, né? São, no caso, adolescentes bem jovens para adolescentes mais velhos, né? Próximo à idade adulta, mas não lá. Então, meio que a história da Katara é tipo de uma dobradora de água que era impedida de fazer a dobra, porque, enfim, né? A galera do clã lá do fogo acabou caçando a galera que dobrava água lá e matando todo mundo. E ela tinha que se proteger, né? Então ela dobrava em segredo. Só que quando ela vai pra outra tribo da água, aí meio que rola lá um preconceito ali, né? Tipo, tu é mulher, né, mano? Só faz cura aí. Mas no caso ela era uma boa curandeira, mas ela também era uma boa guerreira. E aí ela começa a desafiar esse costume aí de mulher só fica curando a caboclada lá e começa a lutar de fato, a dominar a água para combate. E aí isso aí mostra que ela é uma pessoa independente, uma mulher que sabe o que quer, enfim. E mostra que o mundo ele tem que ter igualdade entre homens e mulheres, e crianças, e velhos e jovens. E, além disso, ela tem o outro lado lá, que ela é uma personagem que incorpora a mãe do time, entendeu? A mãe do grupo. Isso aí porque ela não teve mãe, aí ela cuidou do irmão mais velho dela como se fosse uma mãe. E ele mesmo fala lá, pô, realmente quando eu lembro da minha mãe, eu lembro dela, entendeu? Tipo, e aí meio que isso aí cria uma personagem que teve que tomar responsabilidade muito cedo, teve que desenvolver muito cedo, por causa da guerra, por causa dos efeitos aí de coisas que são mais sérias do que parecem ser, principalmente pra uma animação, porque pensando naquele mundo, né? Aquilo é uma guerra que tá acontecendo, as pessoas estão perdendo pai, mãe, filho, irmão. E esse comportamento aí da Katara de ser uma mãezona do grupo, assim, ajudar a galera, fortalece essa dinâmica de grupo e desperta a admiração do Aang por ela, que muitas vezes ela também cuidou do Aang, e isso aí meio que passa de uma amizade para um interesse romântico do Aang por ela. E aí, depois de vários episódios explorando essa parada, assim, principalmente do cara jovem, né, igual o Aang é um moleque, assim, né, conseguir falar pra amiga que tá afim dela, né, e tal. Fora isso, o romance, assim, no final, né, do meio, né, até o final do negócio lá, ele foi muito bem construído, cara. Ele evoluiu de uma forma espetacular, tendo um fechamento ali no último episódio de uma maneira sensacional. Realmente os caras seguraram bastante
até chegar no momento que precisava ser revelado. Esse relacionamento aí, ele meio que constrói o Aang, de certa forma, porque ele tem que lidar com as emoções dele, além de ter que aprender a lidar com os poderes, porque as coisas estão intimamente ligadas. O estado Avatar só pode ser acessado num momento de crise, só que ele só consegue ter o controle desse momento de crise se ele estiver em paz espiritual e em paz em todas as áreas da vida dele. Meio que o cara começa igual uma criança brincalhona, mas no final o maluco se torna um avatar completo, um estado ali de evolução total do Avatar. É uma evolução gradual assim ao longo da série. Então o review dessa série aí é 10/10. Porra, por que é 10/10? Porque não tem um episódio que seja inútil nessa série. Você não perde tempo vendo isso aí, velho. Você vai ver os negócios e é tudo essencial pra história. É rápida, é sucinta, é criativa e tem mensagens positivas. Além de ter uma arte muito maneira e uma trilha sonora, galera, pô, impecável, impecável trilha sonora. E a história, ela coloca em foco esses valores, a moralidade, o bem e o mal, o certo e errado. E a animação ela só serve a esse propósito, não é o contrário. A animação não é o foco. O foco é a história, mas a animação serve a história de um jeito sensacional. E é isso, pô. Na minha opinião, é uma das produções mais elite da Nickelodeon e sendo bastante impactante por uma geração inteira que acompanhou essa série. Então, é isso aí, galera. Se tiver interesse, vejam a animação. Se pensar que você é de criança, cara, veja mesmo assim. Você vai mudar a sua cabeça vendo isso aí. Valeu pela atenção. Tudo de bom. Falou.